Boa Noite Pum Pum é um mangá que arranca de você todo e qualquer resquício de sanidade que ainda resta no teu ser. É uma leitura pesada, difícil de engolir, ela é psicologicamente grotesca e te deixa exaurido durante a leitura. Ela vai consumindo e minando a sua felicidade no processo. Tu chega literalmente exausto no final. Ainda mais se ler como eu li, que foi numa tacada só. Aí sim a obra vai te consumir. Ela é complexa e intensa, ela não tem vontade nenhuma de ser uma leitura feliz. Tudo é nu e cru para te fazer olhar para dentro de si de forma profunda e com diversas questões sem respostas. A obra é uma alegoria visceral sobre o peso de ser humano e como crescer e amadurecer é algo profundo e até cruel. A obra gira em torno do protagonista Pum Pum, desde a sua infância até a sua vida de jovem adulto, e como ele lida com o peso de crescer com diversos traumas e dilemas profundos. Eu particularmente não consigo me conectar com o protagonista de Pum Pum de forma profunda. Não que ele seja um personagem mal escrito ou um vilão, mas a vida dele e a existência dele é tão distante da minha que isso se torna algo inevitável. Mas tem algo nele que você se identifica. Eu não acho que ele é construído para ser amado profundamente mesmo como um personagem, já que ele é repleto de falhas e coisas do gênero, mas ele faz com que a gente olhe para ele e nos observe as nossas próprias falhas. Ele vem de uma criação completamente disfuncional, de um pai completamente instável e violento, e depois da separação da mãe do Pum Pum, simplesmente ele desaparece da vida dele, voltando em breves momentos apenas para relembrar um talvez sentimento ou coisas do gênero. E a mãe dele é completamente negligente emocionalmente falando. Ela culpa muito o Pum Pum por diversos problemas dela mesma e provavelmente ela é cria de uma sociedade que emprega a maternidade como a solução de preencher um vazio da vida. E esse ciclo familiar completamente negligente e abusivo é levado diretamente para as relações profundas do protagonista futuras, onde ele não consegue desenvolver relações saudáveis nem com ele nem com os outros. Ele tem uma visão muito destrutiva da sua existência, e a sua representação no mangá para mim já é visto como uma alegoria plena de toda a desconexão dele com o mundo. Ele não se vê como uma pessoa, mesmo com o passar dos anos, provavelmente o sentimento que deve ter prevalecido sobre a sua própria existência foi de que ele era uma criatura enjaulada em carne. Esse sentimento tão brutal consigo mesmo faz dele uma obra plena de decadência e ódio reprimido, que se volta totalmente contra todos e tudo o que está ao seu redor. Pum Pum é um personagem preso nas camadas inferiores da pirâmide de Maslow, na minha opinião. Essa é uma teoria psicológica em forma de triângulo de processos que a gente passa para chegar na nossa autorrealização, que são 5 estágios. Tem a base, que são as necessidades fisiológicas humanas, dormir, comer, etc. Depois vem o andar da segurança, seja estabilidade financeira ou emocional. O terceiro é o andar do pertencimento, amizades, amores, família, coisas desse gênero. O quarto é sobre autoestima. E o quinto é a autorrealização, que é construído com os outros 4 andares, para criar uma versão melhor de si mesmo. E para mim ele é alguém preso nas camadas inferiores da pirâmide, buscando incessantemente pela autorrealização, mas se frustrando e se afogando ainda mais em suas questões com a sociedade, com seu emocional e com a sua própria pessoa. É um personagem difícil, mas ele carrega coisas muito importantes sobre criação e trauma. Outra personagem que é muito importante durante a história é a Aiko. Ela é alguém que o Pum Pum conhece desde criança e os dois têm famílias bem desestruturadas. E isso é possivelmente o que une eles de forma até obsessiva. O Pum Pum ele cria uma ideia idealizada da Aiko e carrega isso consigo como se fosse um mantra. Eles se encontram novamente na vida de jovens adultos e começam uma relação muito destrutiva. Gente, façam uma bela de uma terapia antes de adentrar uma relação, porque senão essa relação pode ter essa exata dinâmica de Pum Pum e Aiko, onde os dois tentam se apoiar um no outro, mas só se afundam mais profundamente no caos.
é uma das relações mais destrutivas que eu já li em um mangá. Essa obra ela gosta muito de representar como a infância ela afeta profundamente o desenvolvimento de uma pessoa mesmo na vida adulta. Isso tudo está muito ligado a diversas teorias, e uma delas é a teoria do apego, onde as relações de ligação emocional na infância afetam de forma direta como a pessoa irá lidar com o mundo durante o seu crescimento. Eu poderia ficar aqui dissertando sobre esse tema por horas, porque é um fato, e a Aiko é uma dessas facetas de como um humano pode ceder ao abismo mais profundo por conta de uma infância tenebrosa. Ela é repleta de questões. Para ela, a negligência e o abuso são atos de amor e afeto. Essa visão deturpada do amor levou ela a ser a metade perfeita do Pum Pum. Os dois são uma receita perfeita para o caos. Os dois estão completamente feridos emocionalmente e se atacam de forma não intencional. Um não sabe impor limites saudáveis e o outro é completamente instável emocionalmente. A Aiko é uma personagem triste por si só, e essa relação contribuiu para essa decadência e essa mágoa profunda dela. Ela não merecia o final trágico que ela teve. Eu gosto muito da personagem e o final dela me quebrou completamente. Muita gente diz ou interpreta que o final dela foi onde ela se libertou da dor e tal, mas eu não consigo ver dessa maneira. Claro que ela irá descansar, mas eu nunca vou dizer que essa é uma cena sobre se libertar da dor. Lembrando que a Aiko era uma personagem completamente quebrada e de visão extremamente distorcida sobre coisas da vida. Essa não é uma maneira saudável de se libertar da dor e não era esse o caminho que ela deveria tomar. Por isso eu digo que essa não é uma cena sobre se libertar da dor, e sim sobre começar um novo ciclo de dor. É cruel pensar dessa forma, mas eu acho ainda mais cruel quem pensa que essa é uma forma de se libertar da dor. Não é. Eu acho a Aiko uma personagem lindamente trágica. Ela é alguém que buscou o conforto e a fuga da sua própria dor no Pum Pum, mas ao mesmo tempo ele se torna um espelho dela mesma por ser tão quebrado quanto ela. Apesar dela parecer corajosa e confiante, ela é alguém destrutiva para si mesma, porque o peso e a dor que a consumiam foi tão brutal que se imbuiu na própria personalidade dela, e depois dela encontrar o abismo que existia dentro dela, ela só desejou silenciar para sempre a dor que ecoava dentro do seu próprio âmago. Boa noite, Pum Pum é uma leitura muito violenta. Ela trabalha temas violentos para nós, pessoas com um pouquinho de sanidade mental. Ela trabalha muitos temas sobre o peso de existir e como a infância influencia o crescimento humano de maneira abissal. Falando da arte agora, ela é feita de uma maneira muito hiperrealista para exatamente causar essa estranheza, essa desconexão entre o protagonista e o ambiente que ele está inserido. A beleza desse mangá contrasta também com a brutalidade de como as coisas vão ser trabalhadas nesta obra. Ela trabalha temas profundos, dolorosos e muito humanos. O protagonista é controverso, mas ele não é um vilão. É alguém repleto de rachaduras que erra em grande parte da sua existência, mas está buscando o melhor de si e se resolver com seus traumas passados. Não é uma leitura que eu recomendo para muita gente, por ela não ser nem um pouco fácil. Muitos se sentem completamente sufocados lendo, e não é uma leitura para alguém mentalmente frágil. O ciclo de dor do mangá me lembrou muito o conceito filosófico de Nietzsche e o eterno retorno, onde as coisas boas e ruins vão se repetir eternamente. E a repetição de eventos é algo rotineiro no mangá, não só de momentos trágicos, mas também de momentos felizes, porque a vida é construída dessa maneira. Eu acho que esse mangá nos impacta por nos deixar bem claro que a vida é extremamente cíclica. Você pode não se identificar com diversos temas abordados, mas ainda assim será impactado por essa alegoria visceral sobre seres humanos. Porque você é um ser humano e é uma obra lindamente melancólica e humana. Os personagens dessa obra são delicados e destruídos, eles carregam o peso de crescer sendo caóticos por dentro, todos com as suas visões humanas sobre a vida e como crescer destrói a nossa criatividade, imaginação e inocência. E que vai te deixar muito pensativo sobre a sua relação consigo e com as pessoas ao seu redor. Então é isso.
deixem o like, se inscrevam e tchau, tchau.